Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Agora faltam 2 minutos para as 7 da manhã. Depois do show de apresentação e dos blocos de notícias com os nossos amigos Tião Silva e também J. Guimarães, agora é hora da entrevista com o apoio do Supermercado Araújo, da New Flex, que apresenta no ar os colchões da marca Conforte Mag, colchões magnéticos. O entrevistado de hoje é o deputado federal Raimundo Mangelino, do PT do Acre. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Obrigado. Boa bom noite. Dia para você. Aliás, bom dia, né? Bom dia a você que está nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui na nossa Prazer TV nosso Rio recebê-lo Branco, aqui. Aliás, eu não tinha tido ainda a oportunidade, o privilégio de entrevistá-lo como deputado federal. É mesmo? Primeira vez. E eu já estive aqui umas, aqui umas 2 vezes. Porque Sim, você, tá, mas aqui no Bom Dia. no nosso café da manhã. Isso, exatamente. Tá certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar na nossa querida cidade, né? Eu venho sempre um fim de semana assim, outro não, às vezes venho 2, 3 seguidos, né? Mas estou sempre aqui. Aqui, como eu dizia quando era prefeito, aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. Tá certo. O deputado, o senhor tem comprado várias brigas em Brasília, em nome, claro, do povo brasileiro, do povo acreano. Afinal de contas, o deputado representa o povo. Os senadores representam o Estado, os deputados representam o povo. Uma delas é com relação a as regras do licenciamento ambiental. Tem gente que quer afrouxar demais, o senhor não quer nenhuma coisa nem outra, nem 8 nem 80, quer buscar o ponto de equilíbrio. E aí? Pois é, Muniz, eu sempre digo lá na Câmara, tem deputado que não gosta, mas eu digo que cada deputado e senador deveria ter, pelo menos, ser prefeito ou vereador. Ter uma noção Porque mais o mandato mais próximo da população, do cidadão, é o prefeito ou o vereador. Quando eu era prefeito, eu ficava muito aborrecido, porque quando a gente ia fazer uma obra como a UTRI, lá de tratamento de resíduos sólidos, ou como a rodoviária, a gente passava não sei quantos meses, 1 ano, 2 anos, para receber o licenciamento ambiental, a autorização para começar a obra. Aí eu cheguei em Brasília e comecei a estudar este assunto. Quando recentemente, um senador de Rondônia aprova na CCJ do Senado uma PEC 65/2012, que diz o seguinte, que agora basta o estudo de impacto ambiental. Pronto. E pode começar a obra, e nada mais vai postergar ou parar essa obra. Ou seja, o licenciamento ambiental fica como secundário, acaba a audiência pública e tudo. Eu digo, não, também né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos ter um ponto de equilíbrio. Eu fui convidado aqui pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, para uma audiência que teve aqui no auditório da Procuradoria-Geral da República do Acre. Eu fiz uma fala lá, cheguei em Brasília, quando foi agora esta semana passada, eu promovi uma audiência pública onde estava lá o representante da Confederação Nacional da Indústria, porque lá está ligado à indústria da construção civil. Estava lá o representante de todos os bancos brasileiros, da FEBRABAN, porque é quem financia as obras. Estava a presidente do IBAMA. Levei aqui a nossa doutora Patrícia Rego, que é uma expert nesse assunto, e também estava lá o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do STJ, que é a maior autoridade, o maior estudioso no Brasil desta área, que é o doutor Herman Benjamin. E teve 3 horas e meia de debate, lotado o plenário. Como é que chegamos à conclusão? Todos nós, empresários, bancos e o IBAMA e o ministro, é que essa PEC não pode prosperar, não pode passar. Por quê? Porque a legislação ambiental brasileira, ela é modelo para o mundo, vem de décadas que vem sendo construída. Então, o que nós temos que ter é o seguinte, nós temos que ter celeridade nas análises desses projetos, para que não demore muito a realização da obra, mas não podemos rasgar, jogar para debaixo do tapete uma legislação que é modelo. Agora, o que é que o IBAMA diz? É que não tem, demora porque não tem estrutura. Tem poucos funcionários, tem o orçamento pequeno, é irrisório. Porque eles argumentam que isso, em alguns momentos, prejudica alguns empreendimentos. Então que o governo federal, que o governo do Estado, nos órgãos estaduais, os municípios, que dotam seus órgãos de fiscalização de infraestrutura. E agora eu vou fazer, e chegamos à conclusão, empresários e todo mundo, de que é importante a gente ter uma nova legislação sobre licenciamento ambiental, que haja mais celeridade, mas não despreze os avanços que teve. Por exemplo, você tem que ter uma audiência com a comunidade do entorno daquela obra. Senão tem que ser ouvida, né? Tem que ser ouvida. Senão vai acontecer o que aconteceu lá na Samarco, lá no Rio Grande. Aí não é só apenas um aspecto jurídico, formal, técnico, mas também social. Da comunidade falar. Então, é isso que eu estou buscando, porque qual é o meu interesse? É que as obras tenham celeridade, aconteçam, mas também se respeite o meio ambiente. Sabe por quê? Qualquer desastre ambiental, quem vai sofrer é as pessoas. Claro. E as pessoas. Né? O deputado, qual a opinião do
senador Jorge Viana, que foi o relator do Código Ambiental e é também um especialista na área, afinal de contas ele é um engenheiro florestal. Ele também tem mais ou menos a mesma linha de pensamento? O Jorge foi o autor do Código Florestal, ele deu uma palestra aqui junto comigo aqui na audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado. Ele também acha que a PEC precisa ser melhorada, não dá para ser aprovado como está. Inclusive ele e o senador Randolph, do Amapá, já tiveram uma longa conversa com o senador lá de Rondônia, que é autor da PEC, e eles estão colocando outras emendas para ver se dá uma melhorada nesta PEC. O que não podemos por exemplo, o senador Romero Jucá apresentou um outro projeto de lei no Senado que é tão ruim quanto essa PEC, né? E na Câmara teve um deputado da Paraíba que também copiou o projeto de lei do senador Romero Jucá e apresentou na Câmara, que a Procuradora da República, na nossa audiência em Brasília, diz o seguinte, que é licenciamento a jato, ou seja, é feito de qualquer jeito, não pode ser assim. Eu acho que esse Brasil precisa colocar com seriedade as questões. Eu fui prefeito, eu disse, fui prefeito e agora sou legislador, sou deputado. Eu tenho que buscar o consenso, o que é melhor para a cidade, para as pessoas que moram na cidade. É que as obras aconteçam com celeridade, mas que não causem danos ambientais. Isso é importante. Deputado, com relação à saúde mental, qual é a sua maior preocupação? Que é um assunto também que o senhor tem debatido. Aliás, o senhor e outros colegas de bancada, entre os quais a deputada Érica Cocai, que é cearense, mas mora em Brasília há mais de 30 anos, né? Exatamente. Pois é, me incomodava muito quando eu era prefeito, porque o que acontece? Tem uma legislação nacional que vamos dizer assim, agora praticamente fecha os antigos hospitais, manicômios, que tratavam lá como um depósito de pessoas que tinham algum tipo de distúrbio mental, né? Poucos foram aqueles que tiveram um sucesso, um êxito no tratamento dessas pessoas, no cuidado com essas pessoas. E essa legislação, então, diz que o melhor lugar dessas pessoas é na família. É que haja um tratamento adequado pelo SUS, pelos estados e os municípios, mas que essas pessoas não fiquem lá enclausuradas. Claro. Mas o que é que acontece? As famílias muitas vezes não estão preparadas para acolher esses seus familiares que têm esses distúrbios mentais e essas pessoas vão para as ruas. E os municípios e os estados não têm as casas de acolhimento, não têm as equipes multiprofissionais para atendê-los. Então, isso agora, o que é que teve? Essa reforma psiquiátrica prega isso. E aqui no Acre tem um grupo de pessoas ligadas ao município, ao estado e à universidade que estão fazendo um trabalho extraordinário nesta área, né, disso aí. E nós criamos em Brasília uma frente, a deputada Érica Cocai, criou com 270 deputados, todos os partidos, uma frente parlamentar nacional em defesa da reforma psiquiátrica e antimanicomial. E eu sou um dos coordenadores desta frente. Então, aqui no Acre, como é um dos estados que está muito avançado esse trabalho do ponto de vista da sociedade discutindo, a deputada Érica vem para fazer um grande debate sobre os avanços que o Brasil tem atingido e os déficits que nós temos no setor público com essas pessoas, porque só sabe a problemática disso e a profundidade quando não tem um ente querido. Então vamos discutir isso amplamente e vamos discutir também a questão dos direitos humanos. Olha, Muniz, eu sou pai, já tenho 3 filhas, lindas, queridas, e tenho 2 netinhos. E eu estou impressionado com essa cultura do estupro no Brasil. Ainda ontem você viu na televisão nacional um promotor lá do estado do Rio de Janeiro, né? Falando bobagem sobre isso. Eu acho que ontem eu li nos jornais em Brasília que uma criança de 12 anos fez uma carta para a mãe, dizendo, mãe, perdoa, mas há muito tempo eu venho sendo abusada pelo meu pai. Mas não tinha coragem de dizer, eu acho que tem que acabar isso, nós temos que discutir isso profundamente. E sabe onde está os problemas? Na família. É ali que nasce, né? Na família e também aonde eu acho que precisa ter uma legislação que puna com rigor essas pessoas. Eu acho que essas questões têm que ser levantadas, essas questões do Brasil todo, como também a violência doméstica. O senhor defende, então, o aumento da pena? Não, eu defendo que primeiro a gente estude o Código Penal para discutir essa questão, mas não pode fique apenas a nível dos parlamentares. Eu acho que tem que ser uma discussão com especialistas, com juristas, com a sociedade, para que a gente chegue a um bom termo sobre isso. Agora, tem que ter punição. E uma outra coisa, não dá mais para a gente conviver com a violência doméstica. Claro. Isso é terrível, né? Alguns citam a miséria social como
um dos fatores que influem diretamente na violência doméstica e também na questão do desvio, né, de conduta. Você sabe, onde você falou corretíssimo. Eu li recentemente e é corretíssimo isso, que o grande problema da sociedade brasileira, da sociedade dos países hoje é a desigualdade social. Eu acho que isso aí é terrível. Claro que tem os casos isolados, né? Mas a tem maioria... casos isolados, né? Tem os casos isolados. Então, nós vamos discutir a questão da reforma psiquiátrica, vamos discutir a questão dos direitos humanos, né? Porque eu acredito que o Brasil não pode retroceder na questão dos direitos humanos. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado. Mas você me conhece, nós somos amigos, não vou dizer que há uns 30 anos, porque pode ser que a gente já tenha... Mais ou menos. Mais ou menos. Mas você me conhece muito bem. Eu penso assim, essa discussão não pode ter paixões partidárias, religiosas. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, um consenso, é uma coisa muito Tem mais gente profunda. pensando assim como o senhor nesse sentido? Tem. Acredito Ainda bem, né? Ou seja, a luta não é... Porque, Muniz, me incomoda muito essa briga política rasteira. Claro. Essa briguinha. Não nos leva a nada. Não leva a nada. Eu conheço bem a população aqui do nosso estado, da minha querida Rio Branco. O que a população quer é que os políticos trabalhem. Não é estar dos holofotes aparecendo, não é estar com foguetório. E foi eu que fiz, eu que disse. Não, vamos trabalhar. Vamos apresentar proposta. É isso que é importante. Por exemplo, vou dizer um dado para você. Eu coloquei emendas, eu vejo nos outros estados, eu vejo assim, deputado foi no município tal para entregar uma emenda de 200 mil para o prefeito. Aí, foguetório, coloco 13 milhões de emendas, só para Rio Branco, eu coloquei 7 milhões e 600 mil de emendas para este ano. Segundo o prefeito Marco Alexandre, foi o que mais coloquei de toda a bancada. Eu nem fui para os jornais para dizer, porque é obrigação minha de fazer. Eu também sempre pensei assim, mas fazer o quê, né? Ainda quanto à saúde mental, o deputado, o senhor, então, pelo que o senhor fala, esse modelo que aí está não nos serve mais. Ele já faliu. Já A faliu resposta foi negativa. de ser depósito de seres humanos que precisam de respeito, de carinho. Eu acho que nós temos que ter, pregar e defender uma nova proposta de cuidado com essas pessoas, com respeito, com carinho, mas também com todos os especialistas, as especialidades psiquiátricas, de psicologia, tratando dessas pessoas. Quando o senhor foi prefeito de Rio Branco, dentro das suas limitações, o senhor fez o possível, né? No sentido de apoiar, de incentivar, de fazer investimento. Muniz, você acompanhou muito bem. No último ano de governo, nós colocamos aqui, aí cuidando de população de rua, né? Isso. Que muitos deles estão nas ruas, não é todos, mas muitos. O que é que nós criamos adquirimos um carro com agentes sociais, treinados, capacitados, que iam nas ruas para acolher essas pessoas e outros moradores de rua. Aí nós criamos o Centro Pop, que era um centro de população de rua, para ter lá assistente social, psicólogo, e depois nós implantamos a Paolo ali na entrada da Vila Acre, uma casa de acolhimento, de passagem para mista, homens e mulheres que eram drogaditos, né, e estavam lá. Que agora o prefeito Marco Alexandre reinaugurou, né, a mesma casa, mas no outro local, noutra localidade. Nós trabalhamos muito com os CRAs na cidade, porque o CRAS é a porta de entrada dessa população mais excluída, da população do CAD, as pessoas que são do Bolsa Família. Então, pode afetar, inclusive, que mais tarde ele vai lá para o outro centro de apoio, sem passagem. Né? Sem dúvida. Mas você falou uma coisa, Muniz, que é verdade. Você olha, aí vê lá uma pessoa lá se drogando. Aí você vê lá uma pessoa, você pensa que nunca vai acontecer com você. E o Brasil ainda tem um segmento... Ou com alguém menor. da família, né? Ou com alguém da família. Quando acontece, claro. aí é que a preocupação chega. Aí no Brasil já tem muita gente que passa e atravessa a rua, não olha. Até o dia que não tenha um ente querido naquela situação. Então, eu aprendi na vida que você deve sempre se antecipar aos problemas. Claro. Se você pode tratar com carinho e ter respeito, por que você vai deixar pro curativo? O senhor falou isso aí, me deu a oportunidade de falar o seguinte, um dia desse, eu atravessei a rua e fui conversar. Olha aí. Me chamou a atenção aquilo. Era um morador de rua, ele não estava mal vestido, não estava. Isso que me chamou a atenção. O saquinho nas costas, ele comprovadamente dorme nas ruas, o senhor deve conhecer, é uma pessoa esclarecida. Sabe o que ele disse para mim? Isso é uma questão de opção. Ele disse, olha, você trabalha no final de mês, você tem contas de água, luz, telefone, prestação da casa, do carro e outras continhas mais para pagar. Eu não tenho nenhuma conta para pagar, não tenho cartão de crédito, nem cheque para cobrir. É uma opção de vida minha. Eu durmo onde eu achar que devo dormir.
alimentação alguém me dá todo dia. Não vai trabalhar. Mas mesmo assim, o senhor falou uma coisa importante, quando tem que ter um centro dotado de multiprofissionais. Uma pessoa dessa precisa de um tratamento. Não é possível que alguém vá optar morar na rua. Exatamente. Sem conforto, sem segurança nenhuma, sem amparo, enfim. Não é normal isso. Tá? Precisa de um. Alguém precisa investigar, no bom sentido. O que está acontecendo, afinal de contas? Não é normal isso. Não é normal, não é normal. Então, isso também tem alguns casos que precisam. Tem. Aqui em Rio Branco, eu encontrei casos que eu insisti muito com nossos assistentes sociais, de acolher aquele jovem, adolescente que estava na rua, tinha os seus 18 anos, já não era tão de menor, para ir para uma casa de passagem. E um dia ele chegou para mim e disse: tio, me deixa em paz, a minha liberdade está nas ruas. Desse jeito. Isso é preocupante, É preocupante. Eu acho que nós precisamos cada vez mais de escolas, cada vez mais de creches, cada vez mais de boa educação, menos presídio e mais educação para as pessoas, mais diálogo. Ô Muniz, as pessoas hoje, uma coisa simples aqui, mas como o papo está gostoso, tá bom? As pessoas hoje estão com muita pressa, não tem mais calma de conversar com o filho, de olhar nos olhos dos filhos, de dar conselho. Eu sou do tempo, eu tenho 60 anos, e com o maior orgulho, eu sou de um tempo que os pais, que os avós davam conselho para os filhos. Hoje os filhos são poucos aqueles que sentam para ouvir um conselho do pai. Né? Eu sou do tempo que você levantava... E são também poucos os pais que sentam para conversar com os filhos. Porque não tem tempo. Num dia desse eu fiquei impressionado. Eu cheguei num ambiente aqui, Márcio, aqui em Rio Branco, como tem em qualquer parte do mundo, e tinham umas 12 pessoas, estava todo mundo assim. No celular. Todo mundo no conectado. WhatsApp, no Twitter, todo mundo conectado, ninguém conversava um com o outro. E não tinha ninguém conectado de fato. Não, exatamente. Hoje as pessoas estão tentando substituir a conversa, o diálogo com a internet. Aí é impressionante. Então o pai não conversa mais com o filho. Eu acho que o respeito aos pais, o respeito à família, o respeito aos idosos, isso faz parte. Isso não é caretice, como é que chama? Que chama careta. Não é caretice, não. Isso é cultivar valores. Claro. Né? É por isso que a gente vê hoje assim. Aí quando a gente vê todas as mazelas do mundo acontecendo, florescendo, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Está acontecendo a falta de cultivo dos valores, da ética, da educação, do respeito, da solidariedade, como você falou. Falta isso lá no mundo, né? Ô, deputado, eu quero a sua opinião, não apenas como deputado, como legislador, mas sobretudo como um especialista no assunto, um economista. Vamos falar de economia. Quando, na sua opinião, o Brasil vai começar a recuperar o prejuízo, retomar o crescimento econômico e social? Olha, eu tenho lido muito, até porque a minha área tem lido muito sobre isso. Eu acredito, e a maioria dos economistas que tem escrito suas colunas, que antes do segundo semestre de 2017, nós não voltaremos a crescer ao desejado. E lá para início de 2018, que o Brasil pode voltar a ter um crescimento sustentável. Agora, até lá, ainda vamos passar por uma dificuldade tremenda de perda de conquistas trabalhistas, porque infelizmente só sobra para o final da linha, não é verdade? Porque os banqueiros continuam, os bancos brasileiros, continuam tendo os maiores lucros do mundo. Ninguém, banco nenhum, os bancos internacionais ficam, meu Deus, como é que consegue? Esse não tem prejuízo, né? O setor empresarial tem tido, não digo prejuízo, mas tem reduzido bastante a sua margem de lucro, né? A sua atividade econômica. Na verdade, quem produz, quem trabalha está ferrado, né? Está ferrado. Quem está bem quem vive da especulação financeira. Né? É por isso... O Brasil não pode mais continuar nessa, né? E eu vou dar um exemplo para você. No dia 29 de julho, eu vou trazer aqui para Rio Branco, para uma palestra na universidade, mas já aberta a toda a população, 29 de julho, maior especialista no Brasil sobre dívida pública. Dívida pública. Você tem uma ideia, eu vou dar um dado para você. Você sabe quanto foi o orçamento do Brasil em 2014? Ele arrecadou receita? 2 trilhões 700 e poucos bilhões de reais. Desses, 45%, que dá 970 bilhões de reais, foi para pagar juros e amortização da dívida pública brasileira para os bancos. Agora, você sabe quanto desses recursos, desse orçamento de 2014, foi transferido para os estados e os municípios, através do FPE e UFPM? 200 e poucos bilhões, ou seja, 3 vezes mais
O Brasil pagou de juros, sabe para quem? Para os bancos. Não estou falando do capital, não. Só o juro. Isso é como você. País das Maravilhas. É como você, como eu, todos nós aqui que temos o nosso salário, vive de salário. Aí você pega, já tirar empréstimo, pegar o cartão e... Aí quando chega no final do mês, você não pode mais pagar o capital, você só paga o juro. E uma bola de Quanto neve. mais você paga, mais a dívida aumenta. Qual foi a minha questionamento em Brasília, que eu fiz um pronunciamento, agora quando o governador, o presidente interino Temer, fez o acordo com os estados, e eu fiz também quando a presidenta Dilma mandou a 257, que é uma medida provisória, propondo essa negociação com os estados. Sabe o que é que eu disse lá? Não é contra ele ajudar os estados, não. É que é o seguinte, os estados brasileiros, todos, até dezembro de 2014, pagaram as suas dívidas 270 bilhões de reais. Aí o governo, a União apresenta agora um débito, não, ainda estão devendo 430. Parece um antigo BNH, que você comprava uma... É uma política louca de correção de juros. Ou seja, os juros exorbitantes. Aí agora diz que não tem dinheiro para Previdência. Isso dizia a presidenta Dilma, agora diz não tinha Previdência. E esses 900 bilhões só de juros, meu, então alguma coisa está errada. O que é que nós queremos fazer com essa palestra aqui e está sendo feito no Brasil? Precisa ser investigado, auditado essa dívida pública brasileira para saber onde está o problema. Claro. Porque, quer um exemplo que eu estou dizendo? Superior Tribunal, o STF, Superior Tribunal Federal, julgou de alguns estados essa dívida e reduziu drasticamente a dívida dos estados com os municípios. Aí o governo federal, opa, pelo amor de Deus, vai dar um prejuízo muito grande. Aí agora parou, porque é juros sobre juros. Então, se houver uma auditoria, se houver uma intervenção séria, vai cair assustadoramente essa dívida dos estados para com o governo federal. Não dá, por própria União, cobrar de um ente federado os juros exorbitantes. Então, está faltando dinheiro para o povo e está sobrando para os bancos. Ao mesmo tempo que ajuda, pega de volta, não dá para entender. O caso do Rio agora e outros estados. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. É sempre uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a Tenha você. Bom obrigado fim de semana. a Márcio, toda a equipe. É sempre um prazer voltar à minha cidade. Hoje, às 14 horas, na UFAC, né? Nós vamos estar com o deputado Érico Cocai para as reformas psiquiátricas e direitos humanos, até às 18 horas. E eu acho que é isso. A gente está sempre discutindo. Hoje eu vou agora para a inauguração de um terminal urbano com meu amigo prefeito Marco Alexandre, e eu estou muito contente de voltar à TV Rio Branco, e sempre uma boa audiência, sempre um bom diálogo, é isso que se faz, a comunicação se faz com responsabilidade e respeito a quem está nos ouvindo e nos assistindo. Foi um prazer. Apareça mais vezes. Obrigado. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, com a Thaís, Thaís Farias e também a Lília Camargo. Coladinho com o Estúdio 8, você assiste ao programa da Jô. À noite, hoje é dia de debate aqui no Tribuna Livre, vai receber os vereadores Raimundo Vaz, do PR, e também o Fernando Martins, do PCdoB. Oposição e situação frente a frente. Participação especial de Narciso Mendes Lima, comando de Astério Moreira. Durante o dia você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo através do portal riobranco.net, portal oficial da TV Rio Branco. Não esqueça que o jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre, já está nas bancas desde as 5 da manhã, e amanhã vai retratar aqui a entrevista que acaba de ser feita com o deputado federal Raimundo Angelino, do PT. Tenham todos uma ótima sexta-feira, lembrando que hoje é dia de música ao vivo no restaurante e pizzaria A Princesinha, do meu amigo Roberto, presidente regional do PROS. Até lá, se Deus quiser, agora são 7h22 em Rio Branco. Valeu!